TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento SMX Racing Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão. Bom dia, web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 22 de abril de 2020, aí estamos pós o feriado, né, do nosso herói aí de Minas Gerais, feriado de Tiradentes, né? Como você passou o seu feriado? Tem pessoas que, né, falou que tá de feriado já faz um tempo. Tem essas brincadeirinhas, né, para poder suavizar um pouco todo esse cenário que a gente tem ultimamente, né? Mas espero que você tenha passado uma ótima terça-feira, espero que você tenha passado um ótimo feriado. E aí agora é bola pra frente, vida que segue. Estamos iniciando mais um Itajubá Entrevistas de hoje para você, sempre sob o oferecimento da Eletel, que é a sua rede de franquia da Oi TV autorizada aqui em Itajubá. Pensou em internet pré-paga, TV digital, falou com a Eletel. Ainda mais agora nesses tempos de pandemia, que a gente fica mais um pouquinho em casa, então a gente consegue ver um pouquinho mais de TV, sua série, seu filme, seu canal de esportes. Então falou com a Eletel, certo, queridos? Telefone para vocês fazerem o seu orçamento sem compromisso nenhum. 36214600, 36214600. Você vai ligar aqui na TV Itajubá e fazer o seu orçamento. Pergunte, porque às vezes aí você tá preocupado com a sua internet, né, caindo, tá aí meio chateado. A Eletel é a solução dos seus problemas, até mesmo se você quiser melhorar a qualidade da sua internet, certo? E ainda por cima, claro, tem coisa boa sempre, dividindo tudo em 12 vezes sem juros para você. Não é bacana? Qualidade e preço que cabe no seu bolso. Eletel. Meus amores, vamos conversar sobre um assunto que interessa a todos, porém que divide um pouquinho opiniões, né? Mas eu sempre digo que pra gente dar a nossa opinião, a gente tem que ter o conhecimento de toda a situação. Então é isso que a gente vai trazer pra você. Os shows, a gente sabe que Itajubá teria shows, né, e atividades em comemoração ao aniversário de Itajubá, porém com essa crise, né, de saúde, essa pandemia, esses shows foram, a princípio, eles foram adiados, né? Todos sabem que a ideia era fazer esses shows mais pra frente. Então, havia um adiamento dos shows. E agora nós já estamos ouvindo sobre cancelamento. E aí, para variar, o povo tá no meio disso tudo, né? A gente não sabe se vai cancelar, se vai adiar, e a gente não sabe os porquês, né? Vamos entender para que a gente possa dar a nossa opinião, para que a gente possa também fazer o nosso direito, né, como cidadão itajubense. Para isso, nós estamos aqui com o Dr. Zambrana, que é oftalmo, que todo mundo conhece, mas que hoje está aqui no caráter de vereador eleito de 2016 a 2020. Bom dia, vereador. Bom dia, Drica. Bom dia quem nos acompanha pela TV Itajubá. É uma satisfação estar aqui no seu programa. Muito obrigado, viu? Obrigado por aceitar o convitezinho. E aí, a casa está sempre de portas abertas. Eu agradeço, eu sempre acompanho seus programas, suas entrevistas, né? E muito interessante e muito importante aquilo que você falou. Eu acho que é importante ouvir todas as informações possíveis, informações que possam ser comprovadas para que a população saiba o que acontece na nossa cidade. Embora a gente esteja num momento de pandemia, de isolamento social, a cidade não para. Então, as atividades públicas, elas podem estarem menores, mas elas continuam ainda acontecendo, seja no executivo, seja no legislativo ou outras áreas que são consideradas realmente essenciais. Queria só fazer uma correçãozinha para o nosso que está nos acompanhando. Por favor. Eu sou cirurgião dentista, né? Dentista? O meu pai O meu pai é otorrinolaringologista, assim como os meus irmãos. Eu sou o único que fugiu à regra lá e fui ser dentista. Fui fazer a condição, a faculdade de odontologia. Mas, continuando... Okay, então, daí a correção é para quem nos acompanha. Mas, assim, voltando, como eu falei, nossa cidade não para. Tá? Então, nós precisamos
ter informações, as discussões continuam. A condição do nosso tema aqui é bastante importante, bastante interessante para a população saber sobre a condição de como é que estão sendo conduzidas as atividades tanto do Legislativo quanto do Executivo. Bom, o Legislativo ele continua se reunindo, né? Nós como vereadores continuamos nos reunindo, só que nesse momento de maneira virtual, através de conferência pela internet, né? Então, várias pessoas, né? Sim, várias muitas. Isso foi estão achando isso como solução. Exato, né? Se desenvolveu bastante isso. E dentro dessas ações, né, aconteceu já algumas semanas já, uma indicação nossa para que o Executivo cancelasse as atividades de comemoração dos 201 aniversários da cidade de Itajubá. Então que a gente começa. Pois né? Nesse momento nós começamos. Era um adiamento, Sim. né? Segundo sugerido pelo prefeito, né? Era a ideia. Mas aí agora então houve esse pedido, essa sugestão de cancelamento. Aí a primeira coisa que vem na cabeça nossa é o porquê o cancelamento dos shows. A gente entende que, em primeira situação, o cancelamento porque existia um objetivo de comemoração do aniversário da cidade, festividades, ações para poder fazer esse tipo de comemoração. Sim. E essa comemoração, o objeto disso, infelizmente, por essa condição do Covid-19, isso não tem mais, não existe mais, passou-se a data. A segunda situação também é a indicação, entenda quem nos acompanha que a indicação é um instrumento do vereador para sugerir algo ao executivo, seria pelo fato de que o recurso de cerca de R$ 1,5 milhão, ele poderia não ser mais utilizado nas festividades e neste momento a prioridade seria outra, ele seria utilizado em outras áreas, como a saúde pública, como o desenvolvimento social ou como outras necessidades da população. Então, a indicação... O valor que a gente tem é de que era destinado às festividades é de R$ 1,5 milhão. Cerca de R$ 1,5 milhão. Cerca de R$ 1,5 milhão. Então, essa foi uma indicação nossa e, a princípio, nós escutamos realmente que haveria um adiamento. Depois, em uma informação pelo próprio senhor prefeito que as festividades seriam canceladas, né? Mas nós não encontramos nenhum documento até agora oficial de cancelamento. Quando a gente fala documento oficial, nós temos informações através da página de transparência da própria prefeitura. Sim. Nós encontramos lá empenhos, no valor montante em torno de R$ 1.300.000. Empenho seria já, vamos dizer assim, de maneira leiga, um recurso está bloqueado e separado para pagamento dos shows, para pagamento de estruturas que seriam utilizadas nos shows. Então, os empenhos estão feitos, o recurso já existia para esse pagamento, até porque foi bem próximo das festividades. Encontramos os contratos também com diversos prestadores de serviço, inclusive cantores também foram encontrados, mas nós não encontramos ainda os contratos ou algum documento que possa sim cancelar essas atividades. Então, só para a gente assim, deixar frisado então, e fazer entender melhor, o prefeito, após isso, ele realmente fez uma comunicação de que haveria o cancelamento, porém, um documento oficial não existe. Exato. Ainda. O que nós sabemos é justamente isso. Ele fez uma informação de cancelamento num jornal escrito da cidade, tá? Mas um dia depois houve o decreto de calamidade pública. Dentro do decreto existe um item que fala do adiamento das festividades de 201 anos. Nossa, aí não, a gente tem um desencontro, exato. Existe um desencontro da informação dita com a informação oficial que vem por escrito através de um decreto. Então, no decreto existe o item de adiamento das festividades de 201 anos, ou seja, não estão cancelados. Então, a nossa indicação é feita para quê? Para que haja o cancelamento, e o cancelamento faz com que haja a liberação desse recurso, podendo este recurso ser utilizado em qualquer outra área, seja na saúde, seja no desenvolvimento social ou qualquer outra situação. Então, o que nós pedimos, indicamos, sugerimos ao senhor prefeito é o cancelamento para que esse recurso seja liberado, até então liberado. Isso ainda não foi feito. Ao exemplo, isso é uma questão importante, Drica, é frisar para a população que recursos de festividades, de festa, de eventos, não são recursos carimbados. Eles não são recursos que só podem ser usados para festa.
Tá? Esse recurso é um recurso próprio do município e ele pode ser destinado ou suplementado, que seria a palavra técnica, ou seja, transferido neste exato momento para a saúde pública, para o desenvolvimento social, para a segurança pública, enfim, para qualquer área ou qualquer secretaria da prefeitura. Então, Isso ele é livre. É importante a gente saber, porque eu também achava, eu tive conversando com algumas pessoas e algumas pessoas falando, bom, mas aí vai ter que haver o cancelamento e tal, eu sou a favor do cancelamento. Aí eu pensei, falei, bom, eu também sou a favor desse cancelamento, mas como que vai fazer esse cancelamento? Eu acredito, eu me perguntei. Porque eu também trabalho com arte, né? E já trabalho também com o Rogério Silvestre, que é quem traz algumas, é produtor, eventos, né? Traz alguns eventos, então a gente sabe que tem esse contrato, né? E eu falei, mas como é que faz isso, né? E outra coisa, aí a gente cai nisso. Eu falei, bom, e se conseguir cancelar esse show, o dinheiro não vai poder ir para a saúde, porque não tem aquela coisa de cada secretaria tem a sua verba, seu orçamento. Seu recurso. Então eu falei, eu acho que vai cancelar, mas e aí? Vai ter que ser usado somente então na cultura? O que acontece então não é isso. Na primeira situação que você falou em relação a como se cancela, a lei, existe legislação federal que em situações como essa própria condição de pandemia, né, de calamidade pública, ela consegue proteger o ente público, no caso a prefeitura, dizendo o seguinte, olha, eu vou pagar o que você teve já de gasto, né, mas eu estou rompendo o contrato sem multa alguma. Então a lei federal já protege o ente público. Então é possível o cancelamento de maneira tranquila. Exato. Sem multa nenhuma, exato, sem penalidade alguma. No máximo é pagar algo que foi gasto pela aquela empresa. Né? Começou a montar o palco e isso aí precisa ser gasto, é um gasto que a empresa teve. Então isso pode ser pago. Tá? Okay. Mas multas e tudo mais, isso está dispensado pela lei federal. Então existe uma condição da lei federal que regulamenta isso. Agora, a condição de utilização, eu volto a frisar aqui para você que nos acompanha, é muito claro que não existe a condição para recursos próprios para festas e shows. Esse dinheiro, a partir do momento que seja cancelado, liberado, ele pode ser utilizado, por exemplo, para encaminhamento para a Santa Casa de Itajubá, para a montagem dos leitos de UTI, para o encaminhamento para a Secretaria de Desenvolvimento Social, para a compra de gêneros alimentícios, cestas básicas para os mais necessitados, ou material de higiene e limpeza para aquelas famílias necessitadas também, que é muito importante também. Aí tá? Uma coisa que a gente também não sabia. Sim, ele pode fazer. Para mim, eu acho que para a maioria das pessoas, a gente acredita realmente que é o contrário. Não é. Então, assim, frisando, não é verdade. Você pode ver que em nenhum momento a própria prefeitura soltou nenhuma nota afirmando, ou um documento afirmando que dinheiro de festa é para festa. Não existe. As pessoas, caiu isso no dito popular, né? Sim. E isso foi repassado por WhatsApp, mas não é verdade. Você que nos escuta tenha certeza disso. Estou à disposição para quem quiser me questionar, inclusive pelo Facebook, pelo WhatsApp, de que não existe essa condição de dinheiro vinculado. Pelo contrário, nós vemos diversas prefeituras cancelando festas de carnaval, né, para poder usar dinheiro, por exemplo, na saúde pública. Então, nós fizemos essa indicação, Drica, nós ainda estamos no aguardo do prefeito realmente, através de documento, mostrar que cancelou os contratos das festas, porque esse recurso seria importante agora para a utilização no combate do Covid-19 na nossa cidade. Eu acho que essa era uma das maiores dúvidas. Algumas pessoas realmente até não tomam, vamos dizer assim, um lado, né, uma posição, justamente por causa disso. Acredita-se que a prefeitura fica de mãos atadas, né? E eu também achava que essa verba era da Secretaria de Cultura. Ela, na verdade, se você acompanhar, isso nós já chamamos, inclusive, algumas vezes eu faço parte da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal, nós já convidamos algumas vezes o próprio ex-secretário agora, Massoud, para explicação dos gastos com as festividades de 200 anos, tá? Isso realmente, ele foi uma vez, não levou muita informação, não levou documentação, acabamos convidando outras vezes, ele não mais compareceu, e aí sim nós tentamos passar uma convocação. Infelizmente, os vereadores que compõem uma base do governo não autorizaram essa convocação. Então, nos deixa a dúvida e traz essa insegurança ou esse questionamento da própria população, aonde saber o que é que está acontecendo. Então, seria importante... Então, não foi explicado, a gente viu Exato. realmente que
o secretário ele teria que prestar esses Contas, esclarecimentos, né? Deixar transparente, mas então, até então, isso não aconteceu. Não foi. Nem nessa condição do aniversário de 200 anos, nem na condição dos gastos para as festividades de final de ano, também no Parque Municipal, onde a gente acredita que houve um gasto de R$500 mil a R$1 milhão para aluguel daqueles enfeites e outras coisas mais. Então, esses recursos... Isso não aparece em nenhum lugar, esses valores? Aparecem os valores, justamente, né? Alguns valores são colocados em alguns contratos, sim, mas a gente queria uma explicação... Um detalhamento. Até porque você tem, por exemplo, na festa de 200 anos, um camarote, né, onde é pago para entrar, sendo que os shows eram públicos. Para que a gente seja ouvido, nós temos que falar. Opinar. E é para isso que serve esse programa, como tantos outros programas, né? Para isso, para que a gente possa colocar o assunto em mesa, debater, discutir, conversar, repassar as informações e principalmente as informações corretas, né? As verídicas, como o senhor já falou que foi vítima de fake news, vamos conversar sobre isso também, né? A gente conversa. E aí eu acho que várias pessoas já foram, né? Enfim, outras fazem as fake news até mesmo sem saber. Né? Replica, que é o famoso, né? replica. Então então é importante a gente ver a fonte dessa pesquisa, né? A fonte dessa informação, né? Que chegou pra gente, vá pesquisar antes de repassar, né? Aqui então não é fake news. Hoje a gente conversou abertamente, né, sobre a transparência. Né, para onde vai esse dinheiro? É cancelamento? É adiamento? E falar sobre isso, vamos só taxar aqui que o que seria interessante, então, neste momento, a posição que o prefeito deveria tomar nesse caso, né? Porque a gente está agora aqui nesse cancelamento, é adiamento, né? Para que a gente possa começar a pensar aí no que vai ser feito com esse 1,5 milhão. Vai ser o show mesmo mais posteriormente? Ou esse dinheiro vai servir agora para a gente usar nesse momento de tanta necessidade, né? E agora? Onde é que a gente está? No meio do muro? Na verdade, a gente está ainda, não é no meio do muro, né? A gente está sem ter informação para onde é que a gestão pública vai caminhar. Ou seja, nós estamos aguardando, cobrando, da mesma maneira que a gente fala de cobrar a utilização do recurso para uma estruturação de uma nova UTI com 20 leitos para a cidade de Itajubá e região, nós também devemos cobrar e solicitar o cancelamento. Nós precisamos de um documento oficial dizendo que os shows e festividades foram cancelados. Eu acho que é isso. E nossa obrigação enquanto vereador é fazer esses apontamentos e continuar fiscalizando e cobrando isso. Ou seja, para que você vai pensar em gastar um dinheiro no hospital de campanha, que é uma outra informação que a gente não sabe se é verdadeira ou não, nós estamos ainda aguardando, se você tem a estrutura física pronta. Essa conversa que a gente está ouvindo de montar na Unifei? No Poliesportivo. No Poliesportivo, exatamente. Isso. Essa conversa está ouvindo, então nós pedimos até, inclusive, que a Câmara possa trazer, foi uma indicação minha, o secretário municipal de saúde, para a gente ouvir se isso é verdade, se não é verdade, o que vai fazer, o porquê que vai fazer. Então, como é que nós estamos? Primeiro, na minha opinião, com pressão popular, né, foi feita a devolução de R$350 mil da Câmara Municipal de Vereadores para a Prefeitura, antecipação. Com pressão popular, nós precisamos ter um documento efetivamente, não é porque o prefeito colocou no jornal, porque eu não consegui documento nenhum que as festas de 201 anos estão canceladas. Esse recurso é importante ser cancelado as festas para que esse recurso possa ser liberado para usar em outras áreas. Né? Hoje nós tivemos falta de medicamentos nas unidades de saúde, falta de médicos, de agentes, de técnicos, então isso tem que ser reparado. Esse recurso talvez possa até ser utilizado para isso também. Né? Então nós precisamos que esse documento e para isso nós precisamos do apoio popular e do entendimento popular que esse recurso não é para festa, ele pode ser utilizado em outras áreas e que a gente possa sim fazer bom uso neste momento onde nossa cidade fica penalizada na saúde pública, na geração mais ainda na geração de renda de emprego, porque nós estamos vendo aí diversas situações de pessoas sendo dispensadas, empresas menores sendo fechadas, e esse apoio que nós precisamos do próprio ente público, ele precisa ser imediato. Perfeito. Então vamos aguardar, né, as cenas dos próximos capítulos, né? Vamos ver como o prefeito vai se posicionar, né? Quando ele vai nos dar
esse documento oficial para que a gente possa entender melhor a nossa situação. E antes disso é importante, vou ressaltar aqui, que nós, como população, como itajubenses, como usuários, né, do Sistema Único de Saúde, num todo, para que a gente possa expressar a nossa opinião e pressionar o poder público para usar da melhor forma possível, né, abrangendo todos que realmente precisam de forma correta, né. Antes de terminar aqui, eu não vou poder terminar sem falar uma coisa, senão meu padrinho vai me matar. A gente tem isso, tem gente que puxa orelha, é vó, é mãe, é padrinho, no caso é meu padrinho, Dr. Vitor Lafayette, meu tio padrinho, né, ele mora agora em Goiás, mas ele falou, eu estava conversando sobre o senhor, ele falou, eu tive aula com o pai dele, né, com o Dr. Zambrana Pai, vamos dizer assim. Exatamente. Dr. Zambrana Pai, né, ele agora é pediatra, mora em Goiás, mas isso já aos 30 anos atrás aí. Né? Então eu falei, eu tenho que contar aqui. Então mandou um abraço está dado. Será repassado, as pessoas perguntam sobre meu pai, né? Meu pai continua ativo, ele está com 81 anos de idade, continua, parou de dar aula, né? Já tem uns 2, 3 anos que ele parou de ministrar aulas, porque ele dava aula em Pouso Alegre e Itajubá, então já parou de dar aulas, mas ainda assim continua clinicando, continua operando, só que neste momento de pandemia, ele está realmente recluso, né? Se protegendo em relação realmente a essa condição de por ser na faixa etária de risco, né? Então está mais resguardado quanto a isso. Mas o abraço será transmitido, a gente agradece sim muito e ele continua nas atividades dele também. Beleza. Então um abraço aí, doutor Zambrano. Se cuida, daqui a pouco a gente sabe que médico não consegue parar. Né? Então já deve estar aí com um bichinho carpinteiro querendo trabalhar, né? Voltar ativo. Então em breve, né? Itajubá tem um carinho muito grande pelo seu pai, pela sua família. A gente agradece muito. Nós estamos aqui há já 46 anos que chegamos em Itajubá. Meu pai é boliviano, né, veio para o Brasil, fez medicina no Rio de Janeiro, veio para Itajubá, né, junto com a minha mãe. Meu irmão mais velho, o mais novo, não nascemos aqui, mas as duas meninas que são médicas, aqui? Não, eu sou de Cruzeiro, Vale do Paraíba. Né, e aí as duas meninas, sim, nasceram aqui, na cidade de Itajubá. Todos os médicos, só eu que fugi da área mesmo, né? Pois é. Mas tá bom, viu? Um abraço para toda a família Zambrana, viu? Muito obrigado por tanto tempo servindo também, né? Itajubá dentro da saúde. Sim, muito obrigada. Obrigada por ser um vereador ativo, porque a gente precisa realmente disso, né? Que o vereador faça o papel dele, que é de principalmente o fiscalizar, né? Mas estar atento ali, cobrando, pedindo, indicando, né? Ouvindo a população, fazendo a ponte, né, da população também. Então é um trabalho importantíssimo, né? E que a gente vai vendo que alguns vereadores vão cumprindo seu papel com maestria. Eu acho que é isso mesmo como você colocou, né? Nós temos essa obrigação. E fiscalizar não quer dizer que você está se opondo. Você está fazendo o seu papel. Né? Então o papel de vereador é muito importante e ele auxilia ao prefeito, ao executivo a conduzir a nossa cidade. Eu que agradeço as palavras, então é sempre à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada. Não, agora o senhor vai ter que voltar, né, quando a gente já tiver alguma novidade aí, para que a gente possa falar para a população, né? Ó, agora a gente está nesse pé, sim, é o próximo pé de novo. Exatamente, a informação é importantíssima. Sim, então é isso, pessoal. Vamos voltar e entender então que neste momento a nossa voz precisa ser ouvida. Certo? E aí é hora de falar, depois não adianta ficar reclamando na porta do hospital, na porta do postinho, na porta do postão quando a gente vai pegar remédio, né? Não adianta. Então o momento é agora. Certo? Meus amores, nós vamos terminando o Itajubá Entrevistas de hoje. Agradeço mais uma vez a presença do Dr. Zambrana, que é o nosso vereador. Muito obrigada. E aí agradeço também aos nossos web espectadores que ficaram conosco até agora. Compartilhe aí para que essas informações possa chegar a todo mundo, né? E aí eu espero você amanhã para mais um papo interessantíssimo. Muito obrigada. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Até mais. TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. SMX Racing Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão.